Olá, meu nome é Vicente. Com este vídeo, dou início a uma série de gravações sobre as parábolas do Evangelho. Farei leituras e comentários baseados na doutrina espírita. A primeira parábola desta sequência é a parábola do joio e do trigo. Essa parábola está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. É uma parábola que foi explicada por Jesus nos versículos 36 e 43 do mesmo capítulo. Farei alguns comentários acerca das explicações dadas por Jesus. A parábola é a seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A explicação que Jesus dá prossegue mais adiante nos versículos 36 e até 43. A explicação é a seguinte: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. O que me chamou a atenção, e eu gostaria de fazer alguns comentários nesta explicação de Jesus, está contido nos versículos de 37 a 39, onde Jesus explica cada item da sua parábola. São 7 itens com os seus significados que Jesus nos fala, nos ensina.
Então veja, e depois ele explica o que é feito com o joio colhido, etc. Eu relacionei esses 7 itens que Jesus falou. São o que semeia, o campo, a boa semente, o joio, o que semeou o joio, a ceifa e os ceifeiros. São 7 itens da parábola que Jesus explica, dizendo que o que semeia é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O que semeou o joio? O diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros, os anjos. Exatamente eu quero comentar a respeito da significação, da explicação. Por exemplo, o que semeia é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus, filho de José e Maria. É o Espírito encarnado. É a pessoa que realiza a sua obra aqui entre os homens da terra. Então, ele que semeia. Semeia o quê? Semeia a sua palavra, o Evangelho. Esta é a semeadura. Daí ele fala que o campo é o mundo. O campo onde ele semeia o seu Evangelho é o mundo. Este mundo. É preciso lembrar neste momento que Jesus veio semear num mundo ainda dominado pelo instinto, pela animalidade que caracteriza a humanidade terrestre. Quando Jesus falava com Pilatos, Jesus explica que o meu reino ainda não é deste mundo. Então ele se refere ao mundo de violências, de mentiras, de enganos, de maldade. Era isso que ele estava se referindo ao mundo. Então Jesus vem semear nesta humanidade que caracteriza este mundo que ainda não é o reino de Deus. Depois ele fala que a boa semente são os filhos do reino. Essa questão é importante porque o que é o reino? Nós somos espírito e estamos encarnados para desenvolver as virtudes espirituais. Mas a humanidade terrestre, aqui neste planeta, ainda predomina o mal, predominam os maus instintos. Então, o que acontece? Os filhos do reino são aqueles que, na sua atitude, na sua postura diante das dificuldades, das provas, da vida neste mundo, têm nas suas escolhas o predomínio do bem. A maior parte das suas escolhas são baseadas na prática do bem. Esses são os filhos do reino. Ou seja, são os discípulos. Jesus veio semear o seu evangelho e a boa semente, não é? São os filhos do reino que acolhem o evangelho de Jesus e o vivenciam. São, portanto, os discípulos de Jesus. Esses são uma boa semente, porque frutificarão mais tarde, né? Os joios são os filhos do maligno. O que é o filho do maligno? É aquela pessoa onde ainda predomina o mal, os maus instintos nas suas escolhas, todas essas coisas. São aqueles que, na época de Jesus, o condenaram e crucificaram, para dar uma ideia do que Jesus estava falando, os filhos do maligno. Não que essas pessoas não venham a atingir mais adiante a posição de filhos do reino, atingirão, mas pode demorar muito. No momento, filhos do maligno dão ouvidos e agem de acordo com os maus instintos predominantemente. O que semeou o joio? O diabo, diz Jesus. O que semeou o joio, que é o inimigo,
não é? É o diabo. Mas o que é este diabo? É exatamente aqueles maus instintos que levam-nos à prática do mal. Nós damos preferência à crueldade, à indiferença pelo outro, o egoísmo predominantemente, o orgulho, a vaidade, que faz com que a gente não ame o próximo. Porque Jesus ensina que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós não amamos o próximo, nós estamos na condição de filhos do maligno, ou seja, aquela parte de nós que ainda segue os maus instintos, indiferente para com o próximo, cruéis e tudo mais, não é? Muito bem. A ceifa é o fim do mundo. Aqui é importante a gente colocar o entendimento espírita desta questão. Existem mundos habitados no universo, inúmeros mundos habitados. E os mundos são habitados por criaturas humanas, digamos assim, que estão em diferentes graus de evolução. O que caracteriza esses mundos, segundo a sua evolução? Mundos primitivos, onde os espíritos ainda agem predominantemente como animais. Já têm a razão, mas ainda predominantemente são uma razão muito pouco desenvolvida. Os mundos de expiação e prova, onde já há desenvolvimento da razão, já há a presença do bem e do mal, que é o entendimento do que convém e do que não convém, que é o caso da Terra, que é um planeta de expiações e de provas. E depois deste mundo, há um mundo de regeneração, onde começa a haver o predomínio do bem sobre o mal. Nos planetas de expiações e provas, como na Terra, predomina o mal sobre o bem. É a característica destes planetas. Então, quando fala o fim do mundo, é o fim deste predomínio do mal sobre o bem, onde a gente adentra, então, num mundo chamado de regeneração. A gente regenera, recupera a posição de, como diz ali, filhos do reino. Esta é a posição que nós estamos agora na Terra, na transição do fim deste mundo de expiações e provas, onde predomina o mal, para um mundo de regeneração, onde já predomina o bem. Não amplamente, mas um pouco mais predomínio do bem sobre o mal. E ao longo dos milênios a seguir, vai havendo cada vez mais o predomínio do bem. Até que nos planetas mais elevados, planetas divinos, praticamente não há o mal, e finalmente os mundos celestes, onde então não há qualquer resquício de maldade. É a lei de Deus pura, na sua grandeza e na sua beleza. Então, a ceifa é o fim deste mundo. Aí diz assim, quem são os ceifeiros? São os anjos. A Terra está na iminência, estamos na transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Aqueles deste mundo que onde o bem não predomina sobre o mal, serão retirados da Terra e exilados para planetas inferiores, para recomeçar a aprendizagem a respeito do bem, superando o mal. Então, a parábola, os anjos aqui ditos, são os espíritos chamados Espírito Santo na época de Jesus. Agora, com a doutrina espírita, é chamado Espírito da Verdade, que é um grupo imenso de espíritos muito elevados que cuidam, em nome de Jesus, da organização evolutiva desta humanidade. Então, esta é a parábola onde nós estamos vivenciando agora este período da ceifa, onde aqueles que não conseguem superar os impulsos malignos
os impulsos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, tratando outros com indiferença e crueldade, estes, então, são o joio, não é? O joio que será ceifado, será retirado deste planeta. Tanto que diz ali, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, ou seja, o joio, que são esses espíritos que serão retirados deste planeta, serão exilados para planetas mais primitivos. E o sentimento desses espíritos que compreendem o que está acontecendo vão sofrer amargamente o exílio, até que eles possam se reajustar no seu progresso espiritual e eventualmente retornar para o planeta Terra daqui a alguns milênios, talvez muitos milênios, não é? Assim será na consumação deste mundo. É lançado no fogo, é feito este exílio para esses planetas de grande sofrimento, de predomínio quase absoluto do mal sobre o bem e tudo mais. Aí ele diz assim, mandará o Filho do Homem seus anjos e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, ou seja, aqueles que causam prejuízo, que causam a queda de outras pessoas, divulgando doutrinas maldosas que enganam e levam as pessoas a se afastarem do bem. E aí ele fala assim, lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E os que permanecerem neste planeta, será o seguinte, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, o planeta Terra, retirado daqui os espíritos que são malignos ou que não conseguem superar o mal que há em si nas suas ações, serão afastados. Esse é o joio, que será cortado, juntado em molhos e jogado na fornalha. Não é? E o trigo, que são aqueles que têm a boa semente, que estão predominantemente o bem sobre o mal. E são levados para o celeiro, quer dizer, levados para permanecerão na terra e aqui viverão sem a influência tão perversa dos espíritos mais atrasados. Então aí está. A questão do joio e do trigo, ela vale para a comunidade humana como um todo. Esta questão do exílio para outros planetas, aqueles que já não poderão mais ficar na Terra, porque não conseguem praticar o bem, e outros que permaneceremos ou permanecerão aqui no planeta de regeneração e viverão sem a influência do mal, a influência predominante do mal que causa tanto sofrimento. Vale para a comunidade humana como um todo aqui na Terra, mas vale individualmente também. Podemos analisar o joio dentro de nós e o trigo dentro de nós. A mesma ideia. Aí são apenas alguns elementos, porque as parábolas elas são muito amplas e profundas. De modo que esses pequenos comentários nos dão a entender esta importante parábola do joio e do trigo. No próximo vídeo, nós retornaremos com mais um vídeo sobre uma parábola do Evangelho, tratando então da parábola O Tesouro Escondido. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.